Boa noite, igreja. Paz esteja convosco, amém? Quero te convidar a colocar a mão no teu coração. Vamos estar clamando para o Espírito Santo falar conosco. Não é a irmã Andréia que está aqui, simplesmente nós precisamos do Espírito Santo para falar conosco, amém? É Ele que ministra no nosso coração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, clamamos, Deus, pelo teu agir neste lugar, pelo teu agir, Senhor, em cada coração, na mente, Senhor, de cada um que aqui se encontra. Precisamos do Espírito Santo, que o Senhor ministre no nosso coração, que nos traga, Senhor, o Espírito e não somente a carne, Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos espirituais. Que nós possamos, Senhor, ver, que nós possamos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje. Ministre, Espírito Santo, em nome de Jesus, em cada coração que precisa de um milagre, em cada coração que precisa, Senhor, de uma bênção. Fala conosco, Senhor. Sem a tua presença não somos nada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quero compartilhar uma palavra que está em Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, 4. Diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Amém? Quantos de nós não usa da frase Deus é fiel, Deus é justo? Muitas vezes podemos não falar, mas escutamos muito. Deus é fiel, Deus é justo. Mas e no nosso dia a dia? E nas coisas que acontecem durante o dia, nós conseguimos sentir esse Deus sendo fiel? Conseguimos sentir Deus sendo Deus justo? Muitas vezes saímos da igreja ministrando, Deus ministrando no nosso coração que Ele é fiel, que Ele é justo. Só que olhamos para o lado, vemos alguma situação e comparamos. O problema da comparação é quando a gente leva para o lado pejorativo, para o lado ruim. Geralmente olhamos o que o colega tem ou o que o vizinho tem e muitas vezes queremos ter, mas não queremos passar pelo processo que ele passou para ter. Amém, igreja? O Senhor, eu creio num Deus que deixou tudo disponível para os seus filhos. Se nós cremos que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, que Ele morreu por nós, se nós cremos no que o Espírito dele habita em nós, eu creio num Deus que deixou disponível todas as bênçãos para todos os seus filhos. Eu não creio num Deus que é individualista, que seleciona os seus filhos. Só que a comparação, muitas vezes, nos faz ver Deus, nos faz ver, escutar e falar que Deus é justo, mas não nos faz sentir esse Deus justo. Quando a gente compara, muitas vezes, um exemplo, eu olho o casamento de um colega, vejo um casamento próspero, um casamento que tem um bom relacionamento, onde há respeito, onde há intimidade, onde há carinho, e olho para o meu casamento e comparo, mas como o meu casamento não é dessa forma? Por que o meu casamento não é assim? Eu quero ter isso na minha vida. Só que muitas vezes não pagamos o preço para ter isso na nossa vida. Em todas as situações, seja na vida financeira, na vida emocional, na criação dos filhos. É aquele ditado, às vezes a grama do vizinho é mais bonita, é mais viçosa, é mais parelha, tem uma cor mais atraente. E a gente só esquece de muitas vezes analisar o que o vizinho fez para ter aquela grama tão linda. Nós só olhamos o resultado, nós só olhamos a bênção, mas não olhamos o percurso que levou para chegar nessa bênção. Por quê, irmãos? Porque geralmente o percurso dá um pouquinho de trabalho. Muitas vezes nós temos que abandonar certas práticas, temos que abandonar certos
certas necessidades da carne e buscar satisfazer as necessidades do espírito. Amém? Por que muitas pessoas conseguem viver uma vida plena em algumas áreas? Muitas vezes nem são cristãos. Quem aqui nunca se questionou por que uma pessoa que nem cristã é tão abençoada em determinada área? Eu já me perguntei isso muitas vezes. A gente analisa algumas pessoas e essa comparação acaba fazendo a gente pensar. E será que não pensamos muitas vezes que Deus é um Deus seletivo, que abençoa uns e não abençoa outros? Na verdade, irmãos, o reino de Deus, ele é regido por princípios. Quando nós vivemos dentro dos princípios do Senhor, as bênçãos estão disponíveis para nós. Quando nós olhamos um casamento feliz, nós podemos querer ter esse casamento feliz. Nós só não podemos querer ter o esposo ou a esposa que faz parte daquele casamento. E se nós não vigiamos, se nós não buscarmos em Deus, nós podemos querer o que o outro tem e não buscar ter algo semelhante ao que ele tem. Quando olhamos um relacionamento e queremos ter aquele mesmo tipo de relacionamento, é bênção, nós podemos ter. Eu creio num Deus que quer abençoar todas as pessoas, todos os seus filhos. E nós devemos pagar o preço para isso. Não só olhar o que aquela situação tem de feliz, mas olhar como chegou naquele ponto. Tirar como base, comparar, não invejando, comparar para tirar proveito do que aquela pessoa fez e aplicar na nossa vida. Isso é viver o que Deus quer. Analisar o que o outro fez. Se está dentro dos princípios, ok, eu também posso. Se o irmão pode, se o meu colega pode, se alguém que eu conheço pode, por que eu não posso? Eu também sou filho de Deus. Só que eu posso dentro dos princípios do Senhor. A palavra diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por isso que eu tenho que ter conhecimento da palavra, eu tenho que conhecer o Senhor, eu tenho que conhecer os princípios dele, o que agrada ao Senhor, para querer o que é bom conforme aos olhos dele. Amém? Não é problema eu querer o que o irmão tem. O problema é eu querer tirar dele para mim. A inveja é ruim na comparação, mas a comparação tem um viés bom. Se nós analisarmos as coisas dentro da palavra do Senhor e trabalharmos para obter aquela coisa dentro do que o Senhor quer, nós também vamos ter aquela bênção. A borboleta, ela é extremamente feia. Ela é como se fosse um borazinho, uma minhoquinha, né? Mas depois ela fica tão linda. Ela vive o processo para ficar linda. A grama do vizinho ficou linda porque viveu o processo. Então, que nós, como povo de Deus, possamos olhar situações cotidianas, olhar o que as pessoas estão vivendo de bom e que possamos tirar proveito não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva para nós. O nosso Deus, ele quer com certeza abençoar todos nós, só que ele não vai ir contra os princípios dele. Amém? Se ele for contra os princípios, se ele for contra o que está estabelecido no reino dele, ele não vai estar sendo justo. O nosso Deus é sim um Deus justo. Um Deus que abençoa, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. O que nós não podemos fazer, Jesus já fez. A salvação ele já trouxe. Nós não poderíamos de forma alguma fazer o que Jesus fez. Nós não poderíamos resgatar o que Jesus resgatou. Mas através dele, nós podemos ter uma vida plena hoje ainda. A palavra diz que ele trouxe o reino. O reino é hoje, é agora. Só que nós precisamos ter ele, nós precisamos ter o Espírito Santo para que ele venha ministrar em nós. Irmãos, nós pela carne, nós corrompidos pelas coisas terrenas, nós erramos muito. Nós precisamos do Espírito Santo para mudar a nossa visão, para mudar o nosso entendimento, para nos trazer a palavra verdadeira. E nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. Como nós vamos saber quais são os princípios, como nós vamos saber o que agrada ao Senhor, se nós não conhecemos? Nós só vamos saber o que agrada um filho se nós convivemos com ele. Nós só vamos saber o que agrada um amigo se nós convivemos com ele.
A mesma coisa o Senhor. Como você vai saber o que agrada? Como você vai saber o que é princípio? O que está dentro do que é da vontade dele? Se não convive com ele. Precisamos conviver com o Senhor. Precisamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Nós, pela carne, nós não queremos fazer oração. Pela carne, nós não queremos nos dedicar à palavra, ao conhecimento. E a palavra diz que o mundo perece por falta de conhecimento. O Senhor está disponível para todos nós. Só que nós também temos que nos dispor. Nós vivemos num mundo onde fala-se muito em Jesus. Depois que Jesus veio, agora é graça. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Nós precisamos viver na graça. Nós precisamos viver em Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, que nós possamos evoluir, não comparar para ter inveja, mas comparar para pegar como exemplo, comparar para evoluir, para também ter e não para pegar o que o outro tem. Eu vejo que a gente se decepciona muito, às vezes está esperando uma bênção, né? Esperando algo acontecer e muitas vezes nos decepcionamos quando aquilo não acontece. Só que muitas vezes o que nós queremos está fora da vontade do Senhor, está fora dos princípios do Senhor. Então, ministrar ao coração, fazer transformação de dentro para fora, é só através do Espírito. Nós, pela carne, nós não conseguimos. Então, precisamos clamar todos os dias para que o Espírito venha, para que a gente possa realmente ter uma mudança de dentro para fora. Paulo fala que nós precisamos de transformação da mente, porque a nossa mente corrompida, através das coisas desse mundo, não consegue fazer o que agrada ao Senhor. Nós temos que estar na presença dele para entender, para conhecer e para ir viver a vontade dele, que é perfeita e agradável, diz a palavra. A Bíblia diz que o Senhor traz uma paz que excede todo o entendimento. Esses dias à tarde eu comentei a respeito de uma situação de que o Senhor, irmãos, ele não ministra simplesmente as pessoas que estão só no banco. Ele ministra a pessoa que está levando a palavra. Nós estamos aqui todos escutando a mesma palavra que está vindo do Senhor. Amém? E esses dias a gente fala, quando conversa com alguém, a gente tem isso na mente de que precisamos ler a palavra, precisamos buscar o Senhor, precisamos fazer oração. Só que a gente também relaxa. Nós somos carne. Por isso que a Bíblia fala, né, que a carne milita constantemente contra o Espírito. Se a gente não vigiar, a gente desanima mesmo. E durante alguns períodos pode acontecer, e aconteceu comigo e foi muito interessante. Eu creio que em tudo a gente tem que aproveitar a oportunidade para aprender. Paulo fala que o sofrimento que a gente passa é para a gente ensinar e ajudar os outros. Amém? Amém. Então, enquanto eu estou na presença do Senhor, que é estar orando, estar buscando o Senhor, todos os dias tirar um tempo de oração, eu sinto uma paz, irmãos, que realmente excede todo entendimento. É aquela paz que pode estar acontecendo uma tempestade e tu olha para fora, está tudo lindo. Porque é uma paz interna, não é uma paz que depende do externo para que tu tenha a paz. É algo que está dentro de ti. E teve um período que eu relaxei, que eu desanimei, e eu deixei de buscar o Senhor. Não de uma forma, não deixar de orar completamente, mas deixar de buscar com aquela força, com aquela necessidade de ter Ele. Porque a nossa origem é no Senhor, nós precisamos buscar Ele. A nossa origem é no Senhor, e é essa base que nós precisamos. E eu, por muitas noites, acabo dormindo sozinha, porque o meu esposo viaja. E eu, durante um período, teve noites, irmãos, que eu fiquei muito aflita por qualquer ruído que eu escutava. E quem tem filho sabe, a gente tem que tentar se controlar ao máximo para não passar o medo para a criança, né? Então eu tentava de alguma forma me controlar para não expressar para a Laura que eu estava com receio. E às vezes barulhos de madrugada, coisas que em dias anteriores eu tinha escutado muito mais. E muitas vezes acabava abrindo a porta para olhar o que era aquele barulho, porque eu tinha certeza que era alguma coisa no chão que eu tinha esquecido e tal. E teve dias assim que aquilo me
me incomodou tanto, me deu tanto medo. Aí eu entendi que eu não posso ficar mais sem o Senhor. Mas nós temos que chegar num ponto que não buscar o Senhor vai nos fazer mal. Aí eu entendi que eu não consigo mais ficar sem Deus. Eu entendi que se eu não estiver com Ele, a minha vida não tem a paz que eu preciso. E eu peço a Deus que todos nós tenhamos esse momento com o Senhor, de sentir Ele de uma forma tão amorosa, de sentir que Ele é um Deus tão amável, que quer estar conosco, que quer ministrar no nosso coração, e que nós possamos ter esses momentos com Ele para que venha a ser como aquele doce, aquele alimento que a gente gosta tanto, que a gente não vê a hora de comer de novo. Que a gente possa ter isso com o Senhor, de não ver a hora de estar com Ele, de não ver a hora de sentir a presença dEle. Eu vejo que é como se, num primeiro momento eu pensava, o Senhor, nós temos que orar. Eu pensava para mim, né? Eu tenho que orar para me recarregar. Então, eu oro, me recarrego e passo o dia tranquilo. Hoje, irmãos, já não adianta mais eu me recarregar. Hoje eu acho que eu tenho que ser igual aqueles telefones antigos que ficam ligados direto na tomada, aqueles que tu disca, não celular. Eu tenho que ficar direto na tomada. Por quê? Eu tenho que ficar ligada direto com o Senhor. Porque se eu não estiver ligada direto com Ele, eu peco, eu desanimo, nada tem graça. Eu posso estar num lugar lindo e não tem graça. Agora, se eu estiver conectada com Ele o dia todo, não importa o que eu estiver passando, eu vou passar com paz, eu vou passar com tranquilidade. Amém, irmãos? Que o Senhor venha ministrar no nosso coração e que você possa realmente dedicar um momento para buscar esse Deus. Ele faz, irmãos. Eu sempre disse que eu nunca quis falar nada que eu não vivesse com o Senhor. E eu posso te dizer que ter experiência de intimidade com o Senhor faz toda a diferença. Enquanto você não tem um momento de intimidade com o Senhor, acaba que ficando uma coisa religiosa, uma coisa obrigatória, uma coisa pesada. Mas depois que você vê que Ele é presente, que Ele pode te dar um abraço, que você pode dar um cheiro do Senhor, a coisa muda, irmãos. É diferente. Eu oro para que o Senhor venha nos trazer a oportunidade de ter esse Deus que ama, sentir esse Deus que ama, porque Ele está disponível para todo mundo. As bênçãos do Senhor estão disponíveis para todos nós. A palavra diz que Ele foi, que Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Quantas vezes eu pensei, e quando eu ver o Senhor no céu, e quando eu ver Jesus, hoje eu entendo que através do Espírito Santo nós podemos ter Ele agora, aqui. Se você dedicar tempo a Ele, para escutar Ele, Ele pode te abraçar agora. O Espírito Santo dele está aqui. O mesmo Deus que teve, o mesmo Jesus que esteve lá, que pregou a palavra durante 3 anos, que foi crucificado, é o mesmo Jesus que vai ministrar no nosso coração hoje através do Espírito Santo, amém? Então que nós possamos assim realmente buscar esse Espírito que transforma, esse Espírito que traz misericórdia, esse Espírito que mostra o que está errado, esse Espírito que mostra o que nos afasta do Senhor. Irmãos, Deus não se afasta de nós pelo nosso pecado. Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Deus estava lá no mesmo horário de sempre. Adão e Eva que tiveram que se esconder por causa do pecado. Indiferente do pecado que nós temos, o Senhor sempre está disponível para nós. Basta nós nos dispormos a estar com Ele, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos estar orando e pedindo para o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. Que você possa ter uma experiência com o Senhor, se não for hoje, que seja amanhã, que você possa buscar incessantemente o Espírito Santo de uma forma que Ele venha te transformar de dentro para fora, amém? Que não seja só uma coisa estética, que você não venha somente buscar uma transformação externa, mas que o teu espírito venha a ser conectado com o Espírito do Senhor. A nossa alma clama pelo Senhor, nós precisamos dele, a nossa origem é no Senhor. Tudo emana dele, foi ele quem nos criou. E nós precisamos dele todos os dias, não é só no momento que nós estamos aqui na igreja, é todos os dias. Feche seus olhos.